O título aqui que eu escolhi, Diagnóstico, Lacan e o mito do ego fragilizado, transtornos, etc. Tem um contexto para ter esse nome, porque 2 semanas atrás eu comecei o Estude Comigo em julho, e aí eu quis falar da questão diagnóstica, que é um assunto muito importante para a clínica de psicologia, de psicanálise. E lá, quando eu chamei para o início desse projeto aqui de julho, eu falei para psicólogos, psicanalistas, estudantes, e psicanalistas, exceto os lacanianos, porque eu sei da crítica, do incômodo que existe dos lacanianos em relação ao que apresentar, que era a psicodinâmica. Na semana passada eu falei de Winnicott, e aí acho que a resistência é menor, porque você tem lacanianos que não curtem o Winnicott, mas tem aqueles que conversam ali com o Winnicott numa boa. E hoje é a terceira semana em que eu apresento um pouco de onde o Lacan pode entrar nessa conversa sobre diagnóstico, né? E não tem jeito, você posta um negócio sobre diagnóstico. Ah, tá, perguntei porque já estudei sobre e faço serviço social. Entendi. Então eu vou falar a questão de diagnóstico. Normalmente quando você posta assim, diagnóstico e psicanálise, os lacanianos têm bate um negócio assim, um desespero, que eles têm que escrever assim, diagnóstico em psicanálise. O Lacan não fala em diagnóstico em psicanálise, tem essa coisa. Mas tem a questão, obviamente, do diagnóstico diferencial, que é onde eu vou tentar alcançar aqui até quarta-feira. Amanhã eu já falo disso. Hoje eu começo falando algumas coisinhas. Mas tem essa coisa desesperada, assim, né? E se você vai estudar o Lacan desde o começo, lá desde da sua tese de doutorado sobre o caso Aimé, ele faz um debate com a questão diagnóstica, né? Ele traz ali a perspectiva alemã, francesa, se posiciona, chega em Freud, enfim. Eu não vou entrar aqui nesses méritos, nesses detalhes, amanhã eu vou falar de diagnóstico diferencial, porém, eu torço o nariz para diagnóstico. Mas diagnóstico diferencial não é diagnóstico? Enfim, eu vou falar um pouco de algumas reflexões sobre essa questão de diagnóstico, onde localizar, né? Então eu separei aqui 3 pontos, porque eu falei para vocês 2 semanas atrás. Tudo que eu estou falando aqui agora, na psicodinâmica, quando eu falar do Lacan, eu vou criticar o que eu estou falando aqui. Quando eu apresentei o Winnicott semana passada, falei, semana que vem eu vou criticar algumas coisas, porque o Lacan tem uma posição crítica. E são posições críticas que não vejo assim como pura implicância, como já escutei assim, falar que o Lacan vai implicar com uma porção de coisas. O Lacan está buscando uma formalização, um rigor na clínica, e ele vai fazer seus diálogos e debates com várias psicanálises, com vários autores. Então, desde o seminário 1, né, todos os seus seminários, de alguma forma, ele está abordando alguma perspectiva psicanalística, principalmente nos primeiros, ali, os 8 primeiros, tem muito disso. E depois, enfim, mas sempre de alguma forma ele passa nessas discussões, nessas críticas, né? Deixa eu ver aqui. Sim, mas isso aí, discurso. Bom, então, pensando na psicodinâmica, eu falei para vocês, então, falar um pouco, quem quiser saber mais, a aula está gravada já no Instagram, no YouTube. E a psicodinâmica, eu falei para vocês que eu acho que é um caminho muito bom, muito legal para quem se forma em psicologia, por exemplo, ou às vezes em algum curso de psicanálise, vai começar a atender e que é uma coisa bem organizadinha, assim, bem claro de enxergar as coisas, né? Um raciocínio clínico limpinho, assim, coisas claras, por exemplo, você tem lá critérios diagnósticos. E mesmo quando eu dou meus cursos sobre isso, como o curso Manual da Psicoterapia, eu sempre falo, gente, isso aqui é o quadradinho para começar muito legal. E assim, você pode começar e você pode passar a vida inteira nesse formato, nesse modelo. Mas, muito provavelmente, vai chegar um momento que você vai sentir necessidade de ter outras perspectivas ou aprofundamentos e você acaba deixando de lado esse formato. Mas funciona muito bem, porque tem essa clareza toda, né? E aí eu expliquei para vocês que 2 coisas interessantes no formato que eu trabalho quando eu penso na psicodinâmica. Que é a questão do diálogo de vários autores. Então eu posso pegar
o que eu penso em certas perspectivas clínicas, né, certas modalidades de sofrimento na clínica, eu pego assim, qual autor que seria mais interessante para eu trabalhar, para escutar isso. Então, por exemplo, eu quero estudar, abordar na clínica a questão narcisista. Você tem os autores muito bons para isso, Kohut, Kemberg, André Green, por exemplo. Você quer estudar, sei lá, a questão do antissocial, Winnicott, fundamental. Você quer estudar a questão da histeria, histriônico, fundamental passar pelo Freud, passar pelo Fairbairn, passar pelo Bolas. Então, assim, você tem os autores e tem os autores que ali, de alguma forma, falam melhor sobre tal assunto, outro assunto, outro assunto. E aí, na psicodinâmica, essa galera toda você pode usar para conversar, né? E aí, além disso, eu falei assim, ó, uma coisa bacana que dá para fazer na psicodinâmica é pegar o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, e fazer uma leitura psicanalítica dele. E claro, né, ali você tem uma divisão numa perspectiva psiquiátrica, em que você tem os vários tipos de transtorno, as várias desorganizações, né, os desordens, os transtornos. E aí você tem os muitos transtornos, transtorno do humor, por exemplo, transtorno alimentar, etc. E aí você tem lá, quase para o final, você tem os transtornos da personalidade, você tem lá os grupos A, B e C, que eu trouxe as categorias gerais, mostrei o quanto na própria construção do DSM a psicanálise era a base e as noções de transtorno de personalidade são ancoradas nas descrições de tipos de caráter, que a psicanálise fez isso. Então você tem lá com Freud um pouco, Karl Abraham bastante e com Reich muito. Você tem essas coisas e isso tá. Ali você tem os restos disso no DSM. E eu falo resto por quê? Porque depois de um tempo o DSM expulsou a psicanálise ali das suas da compreensão, fundamentação. O DSM tenta ser ateórico. Tem todo um movimento aí, sei lá, da psiquiatria, da TCC, da psicologia baseada em evidências, que quer extinguir a psicanálise da Terra, né? Trazendo aqueles argumentos em gerais. Os argumentos, eu acho mó barato, assim, porque geralmente tudo o que eu vejo, assim, dessa turma que critica, o pessoal eles vivem graças à psicanálise, né? Vivem em função de criticar a psicanálise. Então, toda a fundamentação e sustentação do que eles falam é porque estão ali apontando erros da psicanálise. E os erros que apontam chega a ser ingênuo, né? Porque pega, às vezes, um Freud inicial acha que a psicanálise é só Freud, assim, né? Então, se der tempo eu falo um pouco aqui, por exemplo, Lacan, um cara que foi se aventurar e se aprofundar na lógica. Se eu entrar na lógica, ele é reconhecido por lógicos importantíssimos, né? Um dos matemáticos mais importantes da história do Brasil, que traz a ideia um dos criadores da lógica paraconsistente, reconhece o Lacan como um cara muito importante no desenvolvimento da lógica, ou também no campo da topologia, enfim, coisas extremamente científicas que tem ali, mas assim, quem vai criticar acaba não indo para esses lados, né? Ou mesmo outros autores, né? O Winnicott tem aprofundamentos, ou mais recentemente André Green, ou mais ainda, você tem coisas muito atuais rolando. A PUC é muito forte em psicanálise, relações objetais, britânica, então você tem muita coisa rolando, beleza. Então, apesar desse distanciamento, existem autores como Gabbard, que ele ainda faz uma leitura do DSM, mas utilizando elementos da psicanálise. E eu falei, isso é bacana porque isso é claro de enxergar. É mais fácil para quem vai começar a ter um norte, então um diagnóstico usando os critérios do DSM. Na leitura psicanalítica fica uma coisa muito acessível, muito legal para você começar um raciocínio. Fica fácil de você dialogar com outras abordagens. Então você vai falar com a psiquiatria, você tem uma linguagem comum, você vai falar com a neuro, você vai falar com outras áreas ali da medicina, assistência social, etc. Você tem ali meio que um diálogo comum, você tem ali uma linguagem comum. Beleza. Só que agora, o que eu critico da psicodinâmica, e aí eu vou usar o Lacan para falar dessa crítica à psicodinâmica, que tem um discurso dentro ali dos moldes da psiquiatria, mas com essa fundamentação psicanalítica.
Então, acho que a primeira coisa, uma distinção importante que o Lacan faz de significado e significante. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso você encontra explicação em tudo quanto é lugar. Tem lá nos meus cursos gratuitos do YouTube falando trocentas vezes de significante e significado, mas que linhas muito gerais, né? Eu posso entender que o significado é o conceito e o significante é o som, né? É aquilo que precisa de pelo menos mais um para poder produzir algum tipo de sentido. Então aquilo que eu escuto é um significante e o agrupamento de significantes, quando eu tenho pelo menos mais de um significante, eu produzo um significado, eu tenho uma significação. A gente pode pensar que então o significado é um conceito estanque. E eu posso pensar que o significante sozinho não significa nada. Olha que legal isso. Um significante não significa nada. Ele só significa alguma coisa na relação com outro significante, produzindo ali um significado. O que isso tem logo de cara para pensar na clínica? Quando eu penso na ideia de transtornos, do diagnóstico que diz, olha, você é borderline, você tem transtorno de personalidade tal, você tem transtorno desafiador opositor. Quando você faz isso, você está trazendo um conceito, você é isso. As pessoas chegam no consultório e muito viciado, porque nós temos hoje em dia, pelo discurso psiquiátrico, que passa na televisão, passa no Fantástico, ontem mostrando lá, ou falando sobre o narcisista ontem, né? Eu peguei um trechinho assim. Você tem a explicação, o narcisista é isso, pum! Quando você faz isso, você reduz a um conceito, a pessoa chega ali, muitas vezes na clínica, não digo uma pessoa descrita como narcisista, mas uma pessoa pode chegar com uma descrição de uma patologia, de um transtorno, de alguma coisa que foi nomeada por alguém. Olha, eu tenho tal coisa. Então é muito comum chegar na clínica, pessoas falando assim, eu sou borderline, eu tenho TOD, eu tenho aí atrás as siglas, e certas perspectivas entendem que, bom, se você tem isso, vamos tratar isso. E a psicanálise, pelo menos a forma como Lacan coloca, você me dizer que você é um borderline, que você tem TOD, isso não significa nada para mim, né? Significa assim, você trouxe, ok, mas o que você fala disso? Então você tenta resumir a coisa, ou assim, um conceito, que é como se fosse um conceito universal. Ah, eu sou borderline. Ah, então você tem que saber, porque universalmente as pessoas sabem que é borderline. Está na descrição do DSM que é borderline. Só que se eu for para essa via, eu vou pela via do significado. E a ideia é que agora a pessoa vá pela via do significante. E significante só tem um jeito de você escutar, que é fazer a pessoa falar. Então, é bem interessante assim, porque você pode pegar, sei lá, 3 pessoas se auto-intitulando depressivas, borderline, etc. E elas, ao explicar o que é isso, contar o que é ser isso, você pode encontrar 3 descrições completamente diferentes. Um pode mostrar que ser borderline é por isso que eu não consigo ficar no emprego, que eu sempre estou saindo de empregos. Para outro, é por isso que eu sou super ciumento. Para outros, é por isso que eu sou tão distante. Então, na articulação significante do borderline com os outros significantes, as significações vão sendo produzidas. E assim, quando você começa a falar, você vai produzindo significações, você não consegue voltar mais para o que você falava lá no começo. Isso eu reparo na clínica muitas vezes. Tem muitas vezes a pessoa está falando sobre algo e ela começou a fazer esse movimento de falar e se distanciar desse significado que ela estava ali identificado, e ela se dá conta e tenta voltar assim, então, mas o que eu estava dizendo era que eu sou tal coisa. E é justamente por aí que eu não quero ir. Justamente aí como clínico que eu não quero que a coisa siga. Né? Eu estou vendo que vocês estão mandando mensagem aqui, como não vai dar tempo de eu ler agora, que hoje eu estou corrido, que eu tenho um atendimento daqui a pouco, quem quiser manda no inbox, que depois eu leio e amanhã eu trago na próxima live os comentários. Então essa coisa interessante de se pensar, né, não me interessa então quem a pessoa é ou aquilo que foi dito sobre ela. O que me interessa é o que a pessoa fala. Então assim, ser intitulado, já aconteceu de colegas, até da psicanálise, assim, olha Saulo, eu vou te indicar uma pessoa, mas ele é, sei lá, ele é esquizoide. Então, toma cuidado, ou tome certo cuidado, faça tal coisa. Como assim? Como se ele fosse chegar daquele lugar, da relação que ele tem
com aquele profissional, com aquela pessoa, como se ele fosse chegar exatamente igual para mim. E então, né, justamente o que não vai acontecer. O Lacan tem uma ideia que ele diz assim, que o significante é aquilo que o sujeito é aquilo que um significante é para outro significante. Olha que coisa legal para pensar aqui. Se você reparar, você é diferente dependendo do contexto ou por onde você é falado. Né? Então, já deve ter passado por aquela experiência de você ser de uma forma, às vezes no seu trabalho, na sua análise, mas quando você está ali na reunião familiar, numa reunião do trabalho, ou coisas no encontro de classe, você parece que é uma outra pessoa. Né? A gente pode pensar então que o seu nome circula em circuitos diferentes de significantes. E aquilo que você é falado num lugar, você é falado de uma outra forma, e é interessante que a forma como você é falado, né, como a existência é um produto da linguagem, você acaba sendo aquilo que é dito. Por isso que é sempre um trabalho, né, de desalienação. O tempo todo, o outro, ao nos referir e falar sobre nós, a gente está sendo alienado, está se alienando aquilo que está sendo dito sobre nós. Então, dependendo de onde eu estou, vai acontecer isso, e obviamente que um discurso, né, se eu tenho um tipo de... se eu for pensar nesse cenário da SM, no cenário da patologia, no cenário dos transtornos, obviamente que a pessoa que chega até mim, ela também, pensando que o sujeito é aquilo que um significante é para outro significante, ela vai chegar ali com essa montagem específica, fazendo referência ao mestre / médico / psicanalista. Então, obviamente que a pessoa vai se encaixar, vai procurar justamente se identificar com esse lugar de transtorno, de patologia. Então eu entendo quando tem aquela preocupação assim, você fala diagnóstico. Opa, diagnóstico em psicanálise, por quê? Você fala em diagnóstico, já traz um cenário psiquiátrico, médico, desses discursos, né, patologizantes, e em discursos patologizantes é óbvio que qualquer pessoa que entra ali, ela de alguma forma vai se identificar ou vai se amarrar com algum tipo de patologia. Bom, por isso tem algo fundamental que é assim, não importa quem é a pessoa, não importa o diagnóstico que já foi dado para ela, o que importa é o que a pessoa fala. Então, a pessoa pode ser um juiz, a pessoa pode ser um psicanalista, pode ser um estudante, a pessoa pode ser um padre, pode ser um pai de santo, pode ser, sei lá o que for, pode ser um político, pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa chamada de borderline, pode ser uma pessoa classificada pelo hospital, pelo médico de tal transtorno, não me interessa. O que me interessa é o que ela fala, o que ela diz. Porque tudo aquilo que ela tem a ver com o discurso dos outros. Aquilo que aparentemente ela é. E ela começa a falar sobre si, e aí justamente está numa escuta, conseguir trabalhar, né, escutar, para que ela vá para além desse discurso alienado. Ou seja, a pessoa ela vai falar a princípio os discursos dos outros. É inevitável isso. Né? O eu é um outro. E só que quanta coisa as pessoas falam, e uma pergunta simples que você pode fazer é que assim, tá, mas quem diz isso? Não, minha mãe sempre diz isso, ou meu pai dizia isso, meu pai diz isso. Sim, e você diz o que sobre isso? É uma coisa muito legal, isso principalmente quando eu vou atender adolescente, isso fica muito claro assim. Adolescente que chega totalmente alienado ao discurso dos pais e diz assim, eu sou isso, isso e isso. E eu falo, mas quem disse isso? A escola, meus pais. E você concorda com isso? E geralmente surpreende essa pergunta. E eu escuto muitas vezes assim, não. Então por que você não concorda com isso? Por conta disso. Então ali é um trabalho de desalienação e obviamente quando você se desaliena, você fica estranho para a família e as pessoas acham que você está pior, né? Bom, fundamental isso porque é falando que se falha. Então nesse sentido, o que eu estou interessado é com o discurso, estou interessado com a linguagem, com a fala da pessoa. E quando eu falo de diagnóstico, é muito mais para entender, para escutar qual que é a posição do sujeito na relação com o outro. Tem algumas coisinhas que eu vou deixar para trazer amanhã, que tem assim, né? Quem está sempre preocupado com o outro, sempre falando do outro, é um neurótico. Então tem essa pessoa que está o tempo todo supondo que o outro está pensando algo sobre ela, está criando fantasias sobre o outro, falando, pensando sobre ela. O problema é o outro. Quando tem aquele
que a questão é o próprio corpo, a existência, se essa existência existe, consiste, quem faz isso, pensando também numa forma de diferenciação, é na psicose. O outro é importante? Claro que é importante, mas o outro tem uma diferença do outro neurótico. O outro neurótico eu faço essa suposição. O que será que esse outro quer de mim? Eu até costumo brincar assim, é você, como se você falasse para Deus, né? Você pede coisas para Deus e você não escuta a resposta, mas você fica procurando significações. Olha, tal coisa aconteceu, essa coincidência não foi coincidência, foi Deus respondendo. Será que não? Então eu falo, você pode falar com Deus, não tem problema, é uma forma neurótica, mas se você escutar a resposta, talvez você não esteja no campo da neurose, né? E tem a outra questão, quando só o que importa é o gozo, que aí já caracteriza uma outra estrutura, que é a perversão. Então é bem interessante que eu estou escutando a posição do sujeito diante do outro, eu estou escutando o que importa, se é o outro, se é o corpo, se é o gozo, eu estou escutando se a linguagem é metafórica ou não, faz muita diferença. Então de forma muito rápida aqui, nós dizemos que na neurose e na perversão a linguagem é metafórica. Eu posso falar uma coisa querendo dizer outra coisa. Enquanto na psicose eu tenho a coisa ao pé da letra. Eu não consigo, por exemplo, falar uma coisa no lugar de uma outra coisa. Então, pensando aqui no processo, né, de subjetivação da linguagem, o Lacan diz, ele mostra ali como inicialmente a criança usa a holófrase, que ela usa uma palavra para explicar tudo, assim, tudo é apu. Apu é a água, é a mãe, é o cachorro, tudo é uma coisa só, significa nomeado por aquela palavra, uma holófrase. Passado um tempo, começa ali o primeiro binário que ela consegue colocar, o cachorro faz au, o gato faz miau, começa a fazer essas amarrações no signo, e tem um momento que é possível essa desmontagem. Não tem mais essa relação significante-significado que não se separa. E aí a criança pode dizer, o gato faz au e o cachorro faz miau. Olha que interessante, né? Então essa capacidade de fazer isso, as condições de fazer isso, mostra essa possibilidade de desarticular essa relação de um significante com significado fechado. Então eu posso falar uma coisa que não é essa coisa. Posso falar uma coisa no lugar de outra coisa. Então isso caracteriza o que é a linguagem metafórica que você vai ter presente na neurose, que você vai ter presente na perversão, e aí a gente pode pensar que na neurose, justamente por uma coisa querer dizer outra, poder dizer outra, nós nunca sabemos exatamente o que o outro está dizendo, o que eu estou escutando do outro. Então por isso que a gente diz que na neurose, essa linguagem metafórica produz mal entendidos. É tudo mal entendido, está tudo mal entendido. Na perversão também tem a questão metafórica, mas não se produz um mal entendido, se tem um mal intencionado. Por quê? É feito algo com a intenção de enganar o outro. Eu faço você acreditar que o sentido é esse, mas na verdade é um outro sentido. Eu faço isso com essa intenção, né? Eu me finjo de não saber e depois eu mostro que sei, que é uma operação que o Freud chama de desmentido. Agora, quando eu falo da psicose, eu já não falo de uma linguagem metafórica, eu falo de uma linguagem ao pé da letra. E para pensar nisso, sempre uso como exemplo o crime das irmãs Papin, que o Lacan faz uma leitura, e tem uma parte que elas assassinam as patroas, e para evitar observações, elas arrancam os olhos das patroas. Mata e arranca os olhos como forma de arrancar as observações. Ou seja, o que observa? São os olhos. Elas se incomodavam com as críticas das patroas, que elas chamavam de observações. Como é que ela poderia se livrar das observações? Como é a clínica do real ao pé da letra, vai lá, mata e arranca os olhos. Então, só para pensar um pouco nisso. Então, só por essas, né, quando você vai ver, veja quando eu trabalho fazendo esse paralelo de Lacan com a psicodinâmica, que você tem lá um diagnóstico, que você é isso, sou tal diagnóstico, sou isso, aquilo, isso não interessa para a psicanálise lacaniana. Ok, né? O que me interessa é muito mais o que você fala, a posição que se ocupa e por aí vai, né? A forma como a linguagem se apresenta. Um outro ponto importante de diferenciação do diagnóstico
é aquilo que o Lacan fala em relação à psicologia do ego, que é a psicologia que você tem ali Hartmann, o Chris e o Lowenstein, que foi analista do Lacan e que tem forte influência da Ana Freud. É uma turma que migrou para os Estados Unidos e lá se configurou a psicologia do ego. E é um tipo de psicanálise que se baseia principalmente na segunda tópica freudiana, com a ideia de o ego como centro da personalidade e as outras instâncias ali, o id e o superego. E aí você tem o ego como mediador dos conflitos, é o mediador dos impulsos do id, a parte mais primitiva da personalidade. Você tem o superego, a parte dos ideais e proibições, e aí você tem o ego no meio dessa história fazendo ali a mediação disso, e o ego ele se debilita. E para conseguir se manter inteiro, ele usa mecanismos de defesa. Então, quando você vai estudar psicodinâmica, por exemplo, é muito forte a influência da psicologia do ego porque trabalha com mecanismos de defesa. Que eu falo, né, quando eu dou essa aula do assunto, é muito legal, é uma coisa que você consegue escutar uma pessoa, você consegue localizar as defesas, você consegue perceber a evolução com o tempo das defesas mais maduras, mais primitivas. O problema é que quando você faz isso, você está em linha de produção. Você está dizendo assim, bom, então essas defesas maduras configuram uma pessoa madura, um ego forte, um ego saudável. Pessoas com ego fragilizado, usando essas defesas, então são pessoas menos maduras. Então eu entro no modelo de adaptação. Então assim, uma pessoa que está com o seu ego debilitado, débil, ela vai procurar a análise, vai ser feito ali uma investigação das suas defesas, e a ideia é que possa fortalecer esse ego para que ele use defesas mais maduras. Então, quando você faz isso, você está dizendo que existe um ego que é forte e um ego que é fraco. E o pior de tudo, né? O analista seria aquele que tem um ego forte. E se você conhece psicanalistas, vocês devem conhecer psicanalistas. Vocês acham que é tudo ego forte? Que é tudo saudável? Que é tudo assim, a análise em dia, bonitinho, defesas maduras? Quem conhece psicanalista sabe que não é bem assim, né? O problema, e esse é um problema que realmente há anos me intriga, é que o Freud fala isso, inclusive. O Freud, no Compêndio da Psicanálise, o último trabalho dele, ele fala isso, textualmente. O ego está débil, está fragilizado, e então o analista vai emprestar o seu ego forte para que o paciente tenha condições, não lembro agora das palavras exatas. Então ele fala, essa é a condição da análise, o Freud dizendo isso. Por isso que o Alfredo Eisenstein, importantíssimo psicanalista, que tem um trabalho assim, muito consistente há anos, falando sobre a formalização da psicanálise, ele traz ali que o Lacan, na verdade, ele mais está criticando Freud, o retorno a Freud do Lacan é muito mais assim, é preciso reformular Freud do que, olha, Freud está certo aqui. E de fato, né, tem alguns trabalhos dele que ele pega ali, ponto a ponto, onde mostra como é contrário ao que o Freud está dizendo. Né, o Freud tem uma certa posição e o Lacan dizendo uma outra coisa. Então, quantas vezes o Lacan pega o Freud, mas não para concordar, para dizer, olha, não é isso. E nessa parte aqui, você encontra no Freud justamente esse tipo de fala. Claro que tem as interpretações para ser feitas em cima disso. Mas enfim, o problema quando isso acontece, o analista entra como esse ego forte, primeiro que você não deve, eu não conheço nenhum analista assim, tinindo de ego bom, né? O outro problema é que o ego é um objeto, né? O ego é um objeto. Você tem o investimento nos objetos externos, uma reintrojeção do investimento no próprio eu, e o ego se forma com objetos. Você vai estudar o estádio do espelho, é o narcisismo em Freud, você vai ter justamente isso, que o eu se forma com identificação com o objeto. Então assim, como é que você pode dizer que o centro do trabalho, né, o centro da coisa é o ego, sendo que o ego, aí você chama de eu, na verdade não é eu coisa nenhuma, ele é um objeto. Né? Então, tem esse tipo de problema aí, e outro problema que você pode acrescentar é que você tem o analista como modelo, e é justamente um perigo isso, porque daí você tem um exercício de poder. Não é à toa que o Foucault ele vai criticar a psicanálise, ele fala lá, em determinado ponto, que a psicanálise ela começa a serviço da família,
você tem lá alguém desadaptado sendo readaptado e encaixado na família. Vide caso Dora. Caso Dora, o pai de Dora procura Freud porque ela deixou de compactuar com o pacto que eles tinham ali do pai de Dora ter um caso com a senhora Caia e a Dora se disponibilizava por senhor K. Ela quebra isso, ela não quer isso, o desejo dela não vai por essa via. E aí o pai de Dora procura Freud para que ela possa voltar a funcionar dentro dos enquadres ali. Só que a psicanálise começa dessa forma mais subversiva. O problema é quando vai caminhando para esse modelo da segunda tópica e da psicologia do ego, ela vai entrando nesse modelo adaptacionista. Ela vai entrando por essa via e aí, corretamente, na minha opinião, o Foucault ele fala, a psicanálise ela está nesse modelo adaptacionista e você tem ali o exercício de poder por parte do psicanalista, as ideias que o Lacan tem, que o Foucault tem. Porém, o Foucault ele fala, mas o Lacan não vai por aí. Tem um comecinho ali de uma fala do Foucault, né? Eu vou trabalhar isso junto com a Flávia, que a gente fez uma live junto, a gente vai começar a escrever um livro sobre esse assunto, porque a proposta que o Lacan tem não coloca o analista nesse lugar do poder, né? Nesse lugar do exercício do poder. Um dos primeiros pontos fundamentais é a posição do analista para o Lacan, que é de falta a ser. Ou seja, tem uma falta no analista, ele não sabe tudo, né? Tem a tal da ignorância adulta nisso, é uma ignorância, mas não é uma ignorância assim, puta, então eu não sei nada, vou virar lacaniano porque eu não sei nada, então é uma ignorância. Não é uma ignorância que você não sabe lufas, é aquela ignorância de quem vai estudar, né? É aquela ignorância de quem vai se aprofundar no assunto, vai se dedicar a um assunto, e quanto mais você estuda, mais você vê o quanto você não sabe das coisas. Então, pessoas tapadas têm certezas de tudo. Quem só enxerga um palmo ali para além do nariz, entende tudo, explica tudo, sabe de tudo. Agora, quando você começa, né, a se aprofundar, né, eu acho, por exemplo, vejo por mim assim nos diálogos com o tempo, eu achava muito mais fácil quando eu me formei, antes disso na verdade, no 7º semestre da faculdade, usando a psicodinâmica, eu me achava muito mais ligeiro para sacar as coisas, assim. Mas depois você começa a atender, muitos anos atendendo, estudando mais, você começa a ver que é muito mais complicado do que parece. Você cai naquilo que o Lacan fala, não se deve compreender muito rapidamente. Então, se você compreende muito rápido, você está fazendo alguma besteira aí na história. Não é à toa que os seminários e os escritos, você não sente ler, você vai ler aqui rapidão. Não, você não lê rapidão. Você fica ali justamente produzindo significantes e produzindo significações e se atrapalhando, enfim. Por isso que é muito claro, nessa perspectiva, quem se diz, e às vezes acontece, né? Você tem psicanalistas aí que se diz que sabem de tudo, explicam tudo, é justamente aí que você não vai entrar. Até, vira e mexe a gente faz isso na internet, né? De pegar uma pessoa que você não atende para fazer uma leitura, vou fazer uma leitura psicanalítica do Lula, vou fazer uma leitura psicanalítica do, sei lá, de um personagem do Brizola. Na verdade, não dá para fazer isso. Né? Porque quando você está fazendo isso, você está numa prática selvagem, está numa prática que descaracteriza o que é a psicanálise, que depende da fala do sujeito. Não é quem ele é o que ele diz. Como eu falei agora há pouco para vocês. Isso é muito interessante. Deixa eu acelerar aqui que eu tenho mais 8 minutos apenas. Então, você está nesse lugar de saber demais de uma coisa, é muito perigoso. E aqui vem um ponto que eu tenho visto muito por aí, em rede social, de psicanalistas que se posicionam, eu escuto determinado grupo só. Eu sou um psicanalista que escuto tais grupos, ou tais pessoas. E eu acho perigoso isso, porque pode cair naquele risco de você, ao fazer isso, você supor que você sabe mais da dor do outro, do sofrimento do outro. Claro que você já pode ter passado por coisas semelhantes e talvez você se identifique com isso que o outro passa. Mas tem um perigo, que é uma questão da identificação, que é uma questão que o Lacan trabalha no Seminário 9, por exemplo. Quanto mais você se identifica, menos você consegue estudar. Eu já escutei, só para dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Como eu sou músico, já aconteceu de pessoas dizendo assim,
Pô, eu quero ser atendido por você porque eu sou músico também. Ah, eu quero que você atenda meu marido porque ele é músico também. Então vai ser mais fácil. Na verdade, pensando nessa perspectiva que eu estou falando, da identificação, é mais difícil. Por quê? Porque como tem coisas que são parecidas e dores que eu já passei, semelhantes, obviamente, pô, já passei por tal dificuldade com a música em tal situação. Mas isso é como eu passei e como outra pessoa passou é completamente diferente, como ela diz é diferente. Então eu acho um perigo essas coisas assim, eu atendo só esses grupos, eu atendo só esse tipo de pessoas que passam por essa questão, porque você cai o risco de ficar nesse lugar de identificação e você acaba não escutando quando você está identificado. Um outro ponto aqui para poder finalizar a live. Então aqui, eu fiz essa posição crítica em relação à psicodinâmica, essa posição crítica em relação à psicologia do ego e a posição crítica em relação à contratransferência da turma da psicologia das relações objetais. Inclusive, é a questão do lugar do Winnicott, né? Lá nas relações objetais, Melanie Klein e Companhia Limitada. Que o Winnicott fala, inclusive, aquilo que era não recomendado a ser trabalhado pelo psicanalista, pelo Freud, dizia isso, da contratransferência, porque ele dizia que a contratransferência era uma resposta dada por parte do analista em relação à transferência por conta de conteúdos que o analista não trabalhou na sua análise. Então, essa era a ideia, só que isso desde o começo ali mesmo com o Ferenczi já tem uma mudança de posição, e aí você tem outros autores e o Winnicott deixa muito claro que para certos pacientes é necessário trabalhar na via da contratransferência. Isso, claro, tem implicações, tem o porquê disso ser defendido, só que eu entendo, por um lado, quando o Winnicott pega pacientes borderlines, psicóticos, a questão da contratransferência, eu entendo o que ele quer dizer com isso, só que tem alguns perigos, né? Porque muitas pessoas podem se esconder atrás disso, profissionais, usando certas justificativas. Deixa eu tentar construir o raciocínio aqui. Quando eu falo nesse ponto aqui do Lacan e das relações objetais, vamos pensar assim, que o Lacan está no modelo pulsional. Modelo pulsional, o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Ou seja, não tem objeto, né? Essa coisa aqui te falta, você nunca vai achar porque tem a pulsão, ela se ligou a um objeto e esse objeto é variável, você não vai achar essa experiência. Porém, relações objetais entendem que é o objeto que cria a pulsão. Logo, objeto empírico, encontrável, e isso traz um problema uma diferença gigantesca na clínica. Por quê? Uma pessoa que está em busca de algo, desse vazio busca algo, pensando na perspectiva do Lacan, é seguir nesse caminho da busca e fazer o contorno em torno do vazio. Em torno do vazio se produz a falta, em torno da falta se produz ali uma porção de coisas, e assim segue. Aí cada um cuidando da sua falta. Numa perspectiva, a relação de objeto, que o Winnicott inclui, você tem uma ideia de que certas coisas deveriam ter acontecido e não aconteceu. E aí, então o analista ele estaria ali para refazer ou fazer pela primeira vez a vivência de certas experiências. Isso está descrito em Winnicott, claramente isso. E outros autores, como por exemplo fala lá o Bion de ser receptáculo da projeção do paciente, você elabora, você disponibiliza e é reintrojetado pelo paciente. Enfim, você poderia fazer isso. Então, nessa perspectiva, eu tenho essa ideia de que algo pode ser encontrado e algo que não pode ser encontrado. E além disso, a ideia de que alguns têm certas condições, outros não têm condições. Lembra um pouco, né, a ideia ali de uma hierarquia de estruturação do ego. E aí pensando nesses autores como Winnicott, por exemplo, que fala que o ego inicialmente é não integrado, então precisa do ego auxiliar materno, até o ego do bebê ganhar consistência, enfim, a ideia é que eu tenha pessoas mais integradas e menos integradas. Quando eu faço isso, eu estou criando uma hierarquia, né? Mais integrado, menos integrado. Eu vou pensar a psicose como menos integrado, a neurose mais integrada, e quando eu faço isso, eu estou trazendo para um sentido mais de patologização, por exemplo, da psicose, menos integrado, né? Então seria menos evoluído, é isso? Um é mais evoluído, outro é menos evoluído, por exemplo. E além de tudo tem a ideia de que é possível, se está nesse estado de desintegração, de refazer a experiência ali, sei lá,
Franz Alexander, experiência emocional corretiva, o Winnicott, reparar uma falha ambiental, eu poderia então integrar uma pessoa, ela deixaria de ser psicótica, por exemplo? Então, quando eu faço isso, eu crio meio que uma sequência, uma hierarquia que acaba patologizando. E para o Lacan não tem essa de hierarquia. O Lacan vai dizer, existem 3 normalidades, neurose, psicose e perversão. Por que 3 normalidades? Porque não vai mudar. Um neurótico não vira perverso, um neurótico não vira psicótico, um psicótico não vira perverso, um psicótico não vira neurótico. O neurótico pode cometer perversidades, um perverso pode cometer perversidades ou não cometer perversidades, um psicótico pode cometer perversidades e por aí vai, que tem a ver com muito mais sintomas, tem a ver muito mais com traços estruturais, mas a estrutura é diferente, né? Ela não vai mudar, são essas 3. Só para finalizar aqui, por conta disso, essa questão de mais fragilizado e menos fragilizado, você tem aquela ideia que, de fato, quando é o Winnicott fazendo, beleza, um cara com 200 anos de experiência, e mesmo assim tem lá minhas ressalvas, mas assim, quantas vezes colegas de profissão, alunos, enfim, que falam assim, eu não fiz tal intervenção porque o paciente não aguenta, porque esse paciente é frágil, ele precisa ainda, aí, para fazer aquela bagunça geral, ele precisa de holding ainda, e eu expliquei semana passada que holding é um tipo específico, no momento específico, para certos pacientes, mas já faz o combo o combo da resistência. Eu não falei tal coisa porque ele é frágil, não falei tal coisa porque ele não aguentaria, porque está num momento difícil, que ele precisa de hold nesse momento. A questão é, quem disse isso? Você não fez a intervenção porque você disse que o paciente não suportaria ou porque você não suportaria fazer essa intervenção porque você se identifica com o paciente, ou que você supõe isso por uma dificuldade sua? Então, nessa ideia, para finalizar aqui, sai aquela famosa frase que o Lacan traz, que é: a resistência é sempre do analista. Tem 2 interpretações, pelo menos, que eu conheço. Uma delas é que a resistência é do analista em que sentido? O paciente resiste porque está diante do analista. Então, é justamente o analista estando ali que dificulta, por exemplo, falar livremente, né? Toda a problemática disso. E, claro, é justamente aí que o analista precisa entrar para fazer o corte, para fazer as suas escansões. E lembrando, o corte não é o fim da sessão. O corte é tudo aquilo que leva o paciente a livre associar. Pode ser que aconteça um corte, que encerre a sessão e a pessoa saia associando, associando novos significantes. Pode ser que o corte aconteça no começo da sessão e ao longo da sessão isso vai acontecendo. Essa é uma interpretação. E tem a outra, que faz mais sentido ainda pensando nessa perspectiva, que a resistência é sempre do analista. Em que sentido? É o analista que resiste em fazer suas intervenções, porque ele supõe que a pessoa é frágil. Bom, é isso. Eu vou precisar encerrar para atender agora. Lembrando que estamos no mês Estude Comigo. Meus cursos estão disponíveis num valor abaixo, um preço legal. E você comprando 2, você compra o terceiro com 90% de desconto. Então, todos os cursos eu baixei o preço nesse mês de julho. E além disso, você comprando 2, você pode adquirir o terceiro com 90% de desconto. São 20 cursos disponíveis. E lá tem um monte de curso do Lacan. Tem estruturas de clínica, tem lá trabalhando com Lacan, os primeiros textos do Lacan, tem fundamentos da psicanálise, tem uma porrada lá. Então, se você tem interesse, é só você procurar. Boa noite para vocês e amanhã eu volto para continuar falando de diagnóstico na perspectiva lacaniana. Tchau para vocês.